está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes nessa quarta-feira aí, 24 de setembro. Hoje que a gente tá aqui com uma visita muito especial, né, JR? Que daqui a pouquinho JR vai dizer. Sim. E assim como ele, nós temos um timaço aqui com a gente hoje. Para começar, a nossa menina da mesa, pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Bom dia, um prazer mais uma vez estar aqui. Também com a gente, pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, lá em Realengo. E aí, Paulo, tudo bem, querido? Graças a Deus, um bom dia a todos os debatedores também. Nosso cordial bom dia. Fazendo parte desse timaço, Zenóbio Fonseca, que é diretor da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Fala, Zenóbio. Bom dia, JR, bom dia, essa mesa tão repleta de pessoas abençoadas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E ele que veio de Nilópolis, da Igreja Metodista Central em Nilópolis, pastor Paulo César Braga. Bom dia, Loura de Deus, Paulinho. bom dia, JR, os amigos debatedores. Bênção puríssima, nós estamos juntos aqui no nosso debate 93 de hoje. Hoje sim, estamos recebendo aqui uma presença ilustríssima do nosso ouvinte que participa conosco hoje aqui nessa promoção especial da Semana do Rádio, e nós queremos receber com muita alegria o nosso querido Sancler Silva. Fala, Sancler, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Bom dia, JR, bom dia, os debatedores. Quero desejar a paz do Senhor a todos. Mandar um abraço para o Ministério Redenção em Cristo, em Bangu, vivendo um milagre a cada dia. Literalmente, nós temos vivido um milagre a cada dia, né? Posso mandar um abraço também para minha esposa, Márcia Barbosa, tá? Minha filha, Mariana, 5 meses, mas já tá ouvindo. Papai te ama, filha. Minha mãe, Silvia Silva. E é isso aí, todos da Zona Oeste, todos de Bangu. E muito feliz de estar aqui com vocês. Alegria nossa, meu irmão, você está aqui conosco hoje, nos alegra muito, e o nosso ouvinte aqui, ele recebe um carinho todo especial. Nós estamos anunciando aqui durante esses dias todos que ele não apenas estará aqui conosco, mas já está na nossa foto aqui no Facebook, está aqui ao meu lado. Nós estamos aqui nessa foto aqui o Zenóbio, estamos aqui com a Elaine, estamos com o Sancler, estou eu, e na minha frente aqui o queridíssimo Cid Gonçalves, já está com a nossa foto aqui, já está no Facebook da 93 FM, que pode ser curtida, compartilhada pelos nossos maravilhosos ouvintes. Tem um almoço aí, tá marcado, vamos ver se vai sair, Sancler, será que vai sair? Vai sair, Marcelo? Vai pro microfone, correr do microfone por quê, Marcelo? Tá com medo do microfone? O que tá vendo com você? É que o microfone hoje o almoço aí. O almoço tá certo, claro aí. Que vai sair. Não vai ter, mas negócio não vai quentinha não, quentinha. Ontem eu acho que eu vi uma quentinha subindo aí. Foi não? Fiada, claro que não foi não teve quentinha não? Não foi quentinha. Nem pros funcionários, não tinha ninguém almoçando nessa hora? Eu vi a quentinha. Eu não sabia quem é que tava. O ouvinte não. O ouvinte é tratado aqui como um rei. Um príncipe. E eu pergunto, rei, príncipe, tem vinheta nessa rádio? Claro que tem. Então quer dizer que o Sancler tem vinheta nessa rádio? Claro que tem, ele não sabe, mas é uma surpresa para o ouvinte, porque o ouvinte merece toda a atenção. O melhor, afinal de contas, ele é um ouvinte amado. Vamos então, Sancler, é a vinheta agora, meu querido. Se prepara aí, porque os nossos ouvintes vão ouvir pela primeiríssima mão a vinheta do nosso ouvinte que participa hoje do nosso Debate 93.
Sancler. E aí, Sancler? Poxa, que honra, rapaz. Que honra, hein, meu irmão? Olha aí de novo, ó. Sancler. Do Lelé aí, o que é, Marcela? Esse Lelé aí. Estão dizendo o quê? Que o Sancler, hein? O índio, eu não estava nessa coisa desse hora, índio. nessa produção. Viu, Sancler? Por que eu falei que é ele que faz tudo? Viu? É ele que fez. Ficou boa? Gostou? Ficou. Hein? Olha aí, Sancler, olha aí. Solta aí, ouvinte, ó. Sancler. Hein? Quê? Que coração, rapaz. É rádio, rapaz. Ele quer dizer amo você pra esposa dele. Pode falar pra esposa dele? Hein? Pode falar. Não, ele tá achando que tá terminando agora. Já vai embora? Já tá indo embora? Tá abrindo mão do almoço? Não, deixa ele falar logo. Deus me livre. A vinheta, você tem que pegar a vinheta aí que é do Cid. Eu tenho que ir pra aí te ajudar mas depois. Aí é o seguinte, aqui, rapaz, ouvinte exigente, eu gostei. Gostei, eu gosto de ouvinte exigente. Peraí. O problema é que a vinheta tem patrocínio. Aí no final a gente... Não tem patrocínio? Não, amo você não. Tem. Tem não. Tem. Amo você. Um oferecimento. Tem ou não tem? Dá um braço a torcer ao vivo. Verdade, dá um braço a torcer ao vivo. Torcido, é verdade. Vai lá, Sancler, pode falar pra sua amada. Amo você. Márcia Barbosa. É contigo, velho. A gente tinha que combinar antes. Quando eu falasse o Márcia Barbosa, aí você soltava. Amo você. Pois não, então vamos lá. 3, 2, 1. Márcia Barbosa. Amo você. Isso, ficou legal. Show de bola. Agora é a sua vez, velho. Eu fiz a minha. Era isso, você pediu, agora é contigo. Márcia, vai lá. Embora não pareça, mas eu estou muito feliz de estar faltando pouco menos de um mês para a nossa oficialização do nosso casamento. E vou aproveitar que eu tô aqui com o J.R. Vargas, pessoa muito gente boa. Vou ver se ele consegue pra gente adiar ela na pousada Soares. Mas com certeza, com certeza. Então, e eu já tô saindo daqui com a nossa vitória na mão. É isso aí. Em nome de Jesus. Então passo aqui essa responsabilidade, Marcela Bastos, entendeu? A Viviane, traz a Viviane aqui. Eu vou mandar também Viviane a pra Viviane, ouvir. tá? Eu acho que o pessoal da Soares não vai negar um pedido da Viviane. Eu acho. Você acha, né? Essa sensação que eu tenho. E aquela frase da mão que é o braço realmente é uma coisa interessante. O camarada ganha uma vinheta. Aí agora já tá pedindo o seguinte, e outra coisa, né? Embora não pareça, que embora não pareça, rapaz, que tá alegre com a oficialização, você acha que não prestei atenção na hora, não? Embora não pareça, como é que é o nome da esposa? Mariana. Mariana é a filha. Isso, Márcia. Ficou ligada. Não é, Elaine? Com certeza, tinha que parecer, né? Tem que parecer sempre. Eu e pastor Elaine. Tá cheio de graça aqui, tá cheio de graça aqui, mas vai ter que fazer graça lá. Ou então a Márcia, Márcia, vamos ver, né, Márcia? Não sei, né? Não tava no pacote isso não, mas eu achei bom. Eu acho que tem que ser por aí, pedir, né? Com Jesus é dar-se-vos-á, com a gente aqui às vezes não funciona. Mas, não é isso? Então tá aí, ouvinte sempre tem razão. Sancler. Esse Lelé agora fez sentido pra mim, esse Lelé do final do programa. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, companheiros, vamos lá. Daqui a pouquinho a pesquisa 93 de hoje, na voz do Sancler Silva, nosso ouvinte aqui no nosso Debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo aqui: descobri algumas traições do meu marido. Ele se disse arrependido, pediu perdão e prosseguimos. O problema é que todas as vezes que brigávamos, eu trazia à tona todos os erros dele. Confesso que pegava pesado demais, conta a nossa ouvinte. E quando parei, JR, já era tarde. Hoje ele foi embora dizendo que a dureza do meu coração é terrível. Como trazer de volta quem afastamos com a dureza do nosso coração? O que fazer para realmente perdoar sem trazer sempre à tona as ofensas que sofremos? Que atitudes demonstram que perdoamos de verdade? Qual o caminho para o verdadeiro perdão?
Pastor Elaine destacou a frase: ele se disse arrependido, pediu perdão e prosseguimos. Até aí estava bom, né, Elaine? Até aí estava bem. Puxa. Né? O que me preocupou nessa frase foi o tempo dessas ações. Né? Se a gente pensar, a gente não tem tempos, mas se a gente pensa num casamento de 10 anos e um mês depois, aquele que confessou, né? 10 anos traindo, a mulher descobre. E tem muita, ou o homem descobre, né? E tem muita gente que acha, aquele que traiu, que assim, com um mês esse assunto está esgotado, né? Me preocupa muito essa pressa do descobrir. Ele confessou, pediu perdão e prosseguimos. Porque entre o pedir perdão, confessar, pedir perdão e prosseguir, existe um tempo, né? Eclesiastes 3 já fala, tem tempo de espalhar pedra e tem tempo de ajuntar pedra, tem tempo de fazer doer, tem tempo de curar. Eu não sei de fato se ele deu esse tempo para ela, né? Esse tempo dela assimilar, dela fazer as perguntas necessárias, dele pedir perdão várias vezes, porque não basta, olha, te trair por 10 anos, por 15 anos e agora engole isso, vambora, vamos ser felizes de novo. Então, existe um tempo de cura que eu não sei se ela teve para que, de fato, essa coisa se desenvolvesse. Se ela teve, aí, claro, a gente vai estar tratando aqui dessa dificuldade do perdão, do coração endurecido, mas se ela não teve, há muita gente que acha assim, confessei, esse tempo não dá pra gente mensurar, 6 meses, um ano, cada um vai depender muito do que se descobre. É verdade, pastor Elaine. Eu, ao observar a frase da nossa ouvinte, me preocupou algumas questões. Por quê? Essa questão da traição, de um vínculo afetivo no casamento, isso o casamento é um dos maiores vínculos que a sociedade humana, que o ser humano tem. Então, quando você tem uma união entre um homem e uma mulher, um casamento, você está fazendo uma série de junções emocionais, afetivas, projetos de vida, sonhos. E quando vem uma traição, seja ela do porte que foi aqui, uma traição afetiva, aquilo elabora dentro da pessoa uma ferida enorme. E quando a gente observa o tempo é necessário para muitas coisas e existem vários processos na elaboração do perdão. Mas o que me chamou e tem me chamado a atenção é que ela disse: eu trazia à tona todas as vezes o erro dele. Então aqui fica muito claro que o perdão, na essência da palavra, é quando você efetivamente abre mão de um direito legítimo seu e deixa de lado. Esse perdão, na verdade, na essência do processo, não aconteceu. Por quê? Porque perdoar é esquecer, é abrir mão, é o dano. Passa por essa questão de, olha, me perdoe, e o marido dizer que não vai fazer mais ao tempo. Mas quando o ouvinte fala que toda vez durante a minha relação nesse processo eu trazia à tona a lembrança, aquele erro. Brigava, ela puxava. Brigava, ela puxava. Isso é uma evidência clássica de quem efetivamente não perdoou. A ferida estava aberta ainda. Estava aberta, e ela utilizava dessa dor que ela tinha, legítima, diga-se de passagem, é uma dor legítima, de quem sofreu o dano, para trazer um fato novo, um fato antigo em momentos novos. E isso, de alguma forma, como ela colocou, foi desandando. Por quê? Porque a pessoa, olha, eu errei, mas eu mudei. Pelo que mostra aqui, ele mudou, ele efetivamente não cometeu mais esse erro. E o fato dessa pessoa, ao longo dessa caminhada, ficar toda hora jogando em rosto, isso trouxe um outro tipo de dano, que foi o quê? Que foi a separação. E depois, mais à frente, ela tem 2 problemas. Ela tem o abandono do esposo, e ela continua com a dor. Como trazer de volta? Sim. Na verdade, eu acho que ela vai ter muita dificuldade hoje de chamar uma pessoa de volta ao relacionamento se ela não se curar. Se ela não tratar dessa dor, elaborar esse processo de cura, tá vendo a questão do perdão, onde ele errou, e para depois ela poder chegar e tentar reconstituir. Eu acho que é uma fala inicial. Não, eu levei só levantei um ponto, claro que a gente vai desenvolver tudo isso, porque eu acho que é importante para quem tá ouvindo, sabe? Essa coisa do o outro tá com a ferida aberta e não vai tocar na ferida, não preciso tratar a ferida daquilo que foi ofendido. É uma questão que como psicóloga a gente vê e as pessoas acham que assim, é imediato. Não é imediato. Ouvindo os colegas pastores, eu fico pensando, lembrando o fato de que quem faz o ato, no caso do marido que fez com a esposa, a gente nunca sabe o tamanho do estrago que isso causa. Com certeza. Por mais que eu conheça a minha mulher e tal, mas numa situação dessa de traição, de vínculo afetivo, de um matrimônio, de uma história de vida a 2, de alguém que negou uma vida para viver a outra, se doou, a gente não sabe aqui se tem filho, mas possivelmente, e aí o estrago
faz um buraco grande e agora ela diz aqui que de tanto ela jogar na cara, ele acaba indo embora também. Então assim, eu acho, não dá pra gente também culpá-la, ao mesmo tempo não dá para você justificar uma saída dele de casa, porque ele mesmo foi o autor. E ele precisa dar esse tempo, porque para ela, mágoa, ressentimento, é uma coisa, como a doutora Elaine falou, leva muito tempo e às vezes, né, o cara vai ter que ter muita paciência e saber, olha, eu tenho que ouvir, minha mulher fala isso 10 vezes, ouve 20, ouve 30, vai fazendo um caminho, porque eu acho que o caminho que ele fizer com ela, realmente demonstrando que é uma outra pessoa, isso vai, com o tempo, 1 ano, 2 anos, 6 meses, pode acordar no outro dia, porque esquecer não vai. É bom lembrar aqui, amados ouvintes, pastores, ela nunca vai esquecer isso. Nunca vai esquecer. Perdão não é esquecimento. E sim, quando você consegue conviver bem, sem atribuir mais culpa à pessoa que te agrediu. Fazer doer. Existem, a gente percebendo aqui, né, primeiro, parece que foi uma descoberta dela, né? Não houve um confessar antes, né? Olha, ela que descobriu. Ela que descobriu, e a pluralidade, né, dessas questões que ela fala, descobriu diversas, né, algumas traições do meu marido. Não é uma coisa que a gente tem que ter a certeza, e a palavra de Deus nos diz, não há nada que esteja encoberto que não haja não vai ficar oculto, né, para sempre. Essa é uma questão. A outra questão é a proposta. Eu creio que casamento, acho que a gente parece que vê isso muitas das vezes também nos nossos gabinetes, quando a gente também vai conversar com casais, quando a gente vai aconselhar casais também. Casamento, talvez muitas pessoas tenham um pensamento totalmente errado daquilo que é um casamento. Casamento é uma proposta de realmente uma caminhada a 2, a 3, né? Uma caminhada que com certeza pode acontecer problemas, obstáculos em meio a essa caminhada. Agora eles prosseguiram. Aqui uma coisa que num primeiro momento parece que houve um consenso, né? E eles prosseguiram. De que forma prosseguiram é realmente uma outra questão. Mas no primeiro momento, né, em que eles olham para dentro de si, parece que buscam em si o perdão e caminham. Algumas coisas que com certeza nós vimos aqui, com certeza deve ser debatido ainda, né? Que eles, essa proposta em prosseguir, né, tem que ser muito bem analisada pela primeira proposta, aquilo que Deus uniu de forma alguma. E esse prosseguir vai passar pela história do casal, né? Quando uma situação dessa acontece, esse casal tem uma história, tem anos de convivência, tem o tempo do namoro, tem envolvimento com a família, tem os filhos, tem bens construídos, tem uma série de memórias já feitas em conjunto. E essa história é que na realidade vai ajudar a segurar esse casamento. Esse voto e esse compromisso com esse casamento, mesmo que o outro tenha quebrado, mesmo que o outro tenha feito esse casamento ruim. Na verdade, quando se prossegue por conta dessa história. Se essa história é uma boa história, tem boas lembranças, há boas memórias, esse casal já se dava muito bem, a despeito da traição de um do outro, que é uma questão de caráter, uma questão de opção de um, né? A despeito da traição de um, essa história era muito bem construída, é mais fácil, porque esse casal é mais amigo, até para conversar, para ouvir, ficar madrugadas adentro, discutindo a história, o outro pedir perdão 50 vezes, aí se levanta uma questão, e para que o traído tenha a chance de separar quem me traiu da ofensa que causou e da ferida que abriu. Ela não conseguiu fazer isso. Ela lembra, ela conversa com ele e acusa o erro dele. Então, assim, ela não conseguiu ainda fazer essa separação. A gente perdoa a pessoa. O que a pessoa fez, a pessoa vai lembrar o resto da vida. O que não pode mais acontecer é doer tanto a ponto de trazer tanto desgaste, tanta angústia, tanta revolta, para que eu pegue aquilo e literalmente coloque sempre, traga aquilo à tona, machucando o outro. E aí uma pessoa que está ferida acaba abrindo ferida no outro. E isso ela não conseguiu fazer. A fala da ouvinte, ela diz assim para mim também tá bem claro: pedir perdão e prosseguimos. Sim. O marido que ofendeu, ele pediu perdão. Sim. E ela diz aqui, e prosseguimos. O problema é que todas as vezes que eu trazia à tona. Sim. Então, a falta da elaboração do processo de perdão é que desencadeou toda a questão. E aí é importante chamarmos a atenção dos nossos ouvintes o seguinte: quando há um dano e
dessa monta, quando há uma quebra de confiança no relacionamento, é lógico que há uma dor, e o tempo de cada pessoa elaborar esse processo, que você tem o primeiro momento, mágoa, rancor, depois vem a cura, a reconciliação, aceitar a responsabilidade que o outro errou, expressar o seu sincero arrependimento, são fases efetivamente da cura, e chegar, olha, me perdoa, e a pessoa aceitar o perdão. Então existe agora, qual é o tempo para isso? Então ela diz assim, olha, na verdade, pelo que eu vi aqui, o problema foi que eu trazia isso toda hora. Por quê? Evidencia uma característica muito comum. A pessoa dizer que perdoou, mas na verdade essa pessoa não perdoou. Então a falta de perdão trouxe amargura ao coração dela, trouxe tristeza ao ponto de ela novamente trazer toda essa ruptura no seu casamento. O meu medo é só se ele esperou o processo do perdão, porque não é mas não está claro isso aqui no não e-mail. tá, então, não assim, tá. Não tá. A gente às vezes encontra com a pessoa lidando ao vivo, e a gente também não tem a menor ideia. Verdade. As pessoas afirmam perdão com mais facilidade do que o praticam. É verdade. O discurso perdoador, ele é maravilhoso. É isso aí. Aquela frase, olha, eu não guardo mágoa. A gente admira a pessoa que não guarda mágoa, e todos temos que trabalhar espiritualmente para não guardarmos nenhum tipo de mágoa. Mas há pessoas que dizem isso, mas não praticam isso. Então nós precisamos ter um cuidado grande até para dizer se você está perdoado. E outra coisa aí, para poder inserir um outro ponto aqui. A questão é o perdão cristão e o perdão do relacionamento. É que, como cristãos, nós temos aí o privilégio de perdoar, porque nós fomos perdoados, e com aquele que nos perdoou, nós aprendemos a perdoar. Isso aí. Beleza? Então esse é o aspecto. Agora, continuar junto, eu não sei se isso é a mesma coisa, ou se são duas coisas diferentes, ou duas coisas que se complementam. Há uma proposta. Pergunta aos Paulos aí para começar. Opa. Paulo Dias primeiro, vamos lá. Paulo Dias. É uma proposta. A gente está falando que casamento é uma proposta. Se ela, de verdade, ela no coração dela, como a gente conhece vários casais que aconteceram talvez as mesmas coisas, né, e se propôs a iniciar mais uma vez essa caminhada, né, dentro da direção, é uma coisa que talvez me falta aqui, né, eu não sei quanto ao ouvinte, mas existem coisas que não dá para ficar só com o casal, e eles, olha, nós vamos nos perdoar e vamos viver isso, e vamos com as nossas próprias forças buscar que nós vamos resolver essa questão. Me falta aqui, né, e isso eu acho que é uma condição, né, primordial, o auxílio do seu pastor. Olha, pastor, nós estamos nessa situação, nosso casamento está passando por isso. A pessoa procura o pastor para casar. Caótico. Aí quando está em crise, não faz. E quando acaba também não chama. Mas tudo, mais cedo ou mais tarde, vai terminar muitas das vezes num gabinete. Não é? Os problemas que daquilo advirão, mas o problema é quando chega no gabinete ou no consultório, já se passou tempo demais às vezes. Essa confiança, né? eu acredito, é isso que me faltou aqui. Eu olho para dentro de mim, o que eu como pastor, eu estou passando as minhas ovelhas enquanto confiança para chegar a mim e falar, pastor, nós estamos assim, precisamos de ajuda, como muitas das vezes já aconteceu. E a proposta, para a honra e para a glória do nosso Deus, nós vamos caminhar. Eu sei que, pastor, ela está falando comigo quase sempre, olha, tá difícil, mas olha só, é essa proposta que vocês querem? Vocês querem se separar ou não? Não é isso que nós queremos, pastor. Então, vamos com ajuda, oração, caminhada. Eu creio que esse é um bom sentido, prosseguir nesse sentido. Paulo César. JR, você tocou num ponto muito interessante, questão do perdão como cristão e perdão como casal. Talvez, não sei, mas a gente precisa falar sobre isso também. Talvez essa mulher, se ela continuar desse jeito, porque parece que ela está mais prisioneira do que o próprio marido que fez o ato. Quem devia estar sentindo, de repente, o que está sentindo é fácil, mas chegar, me perdoa e tal, de repente com aquela carinha lavada, não vou fazer mais e tal, mas dentro da mulher é diferente. Se ela continuar remoendo, se ela continuar aprisionada, talvez, aí ela está se culpando por ele ter ido embora, dela ter um coração duro, mas ela também no fundo, talvez, não sei se ela tenha culpa de não conseguir perdoá-lo, de não conseguir confiar de novo em alguém que ela deu a vida. Então, ela não pode se massacrar. Ela precisa orar a Deus, pedir uma direção a Deus, e assim, nós não podemos tomar essa decisão por ela. A gente está aqui para esclarecer, para orar, para interceder, para apontar alguns caminhos, mas no fundo
Eu também não sei, nós não sabemos o que ela está sentindo. Então ela precisa avaliar em Deus, se cuidar. Ela não pode ficar doente. Aqui é uma patologia claríssima. Ela vai, daqui a pouco essa mulher pode até cometer um ato, né, contra a própria vida dela. Então, em nome de Jesus, minha irmã, põe a sua cabeça no lugar, procure o seu pastor, vá ao culto, se você é evangélica, converse com pessoas, busque ajuda para que você não se mate, não fique mais doente do que a própria traição já Em causou Deus, ela. a gente tem um mandamento, a gente tem a ordem de perdoar, né? Então, a gente perdoa por uma decisão, né? Não é, a gente não perdoa porque a dor passou, a gente não perdoa porque esqueceu, até porque não esquece, a gente não perdoa porque isso vai fazer bem pra gente, porque é algo que como cristãos nós devemos fazer, e é uma decisão a ser tomada. Então, às vezes é importante dizer pro outro: eu te perdoo, mas ainda está doendo. Eu te perdoo, mas eu preciso de algumas explicações. Eu te perdoo, mas a gente precisa conversar. Eu te perdoo, e essa clareza de entender que eu tomo a decisão de perdoar uma pessoa a despeito de continuar sentindo dor, e aí exatamente isso, aí eu vou elaborando, eu vou entendendo. Muitas vezes a pessoa tem que entender qual foi o meu movimento nessa situação, aonde é que o casamento já estava errado, o que é que a gente precisa acertar daqui pra frente, como é que eu preciso mudar, como é que ele precisa mudar. E essa elaboração, essa conversa, isso também leva tempo, exatamente para, nesses momentos, a figura do pastor, a figura de um terapeuta, a figura de um amigo, de um conciliador, é importante. Às vezes não é nem para aquele que errou, é para aquele mesmo que está com a ferida aberta, para ajudar a cicatrizar. O que não dá para fazer, e aí independente do tempo que se ela teve ou não, é para ela continuar com essa dor e agora com essa culpa, porque esse cara ainda sai e ainda diz para ela assim: ó, a culpa é sua, né? Quer dizer, ele causa a ferida e depois ele diz: olha, você que é o culpado, né? E aí ela agora tá com... Ela acredita que a saída dele é por conta do esforço dela. Mas pode até ser, tá certo? O ouvinte está acompanhando, a gente sabe que haverá aqui sempre cuidado com as palavras, transparência, zelo e amor nessa reflexão. Mas quando se trata sobre esse assunto, não resta dúvida que é uma coisa difícil demais. Com certeza. Isso não é uma coisa, não, isso é simples, ou alguém dizer assim: já passei por isso. Não é fácil. Não é simples. E cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência. E aqui no caso da nossa ouvinte, como frisou o pastor Paulo Dias, nós estamos aqui com várias traições. Com certeza. E foram descobertas, não foi revelada a ela, no sentido da pessoa de chegar a contar o que aconteceu, que já faz a diferença, né, Elaine? Já faz a diferença. Muita. E aí ela chega e diz: ó, ele se disse arrependido, pediu perdão e prosseguimos. Até aí, maravilha. Depois ele diz: o problema é que todas as vezes que brigávamos, eu trazia à tona todos os erros dele. Confesso que pegava pesado demais, e quando parei já era tarde. Hoje ele foi embora dizendo que a dureza do meu coração é terrível. Como o trazer de volta a quem afastamos com a dureza do nosso coração? O que fazer para realmente perdoar, sem trazer sempre à tona as ofensas que sofremos? Que atitudes demonstram que perdoamos de verdade? Qual o caminho para o verdadeiro perdão no Debate 93 de hoje? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Sancler. Olha aí o Sancler, vamos aí ao nosso ouvinte aqui no nosso Estúdio 93 de hoje, no nosso Debate 93, qual é a pesquisa 93 de hoje? Bom, e a nossa pesquisa de hoje é: você já disse que perdoou alguém, mas sempre que acontece algo, lança o passado no rosto dessa pessoa? Por telefone, nós temos 57% das pessoas afirmando que sim. Olha. E 43% dizendo que não. Olha. E pelo site, 45% dizem que sim e 55% dizem que não. Muito bem, muito obrigado, Sancler, pela participação no nosso Debate 93 de hoje. Você, ouvinte amado, continua ligando e participando conosco, respondendo a nossa Pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Muito bem, Zé Nobel, você estava com a palavra, meu querido. J.R., eu observo o seguinte: é muito claro que o perdão é uma escolha.
E tá muito aparente que ela, na verdade, não conseguiu elaborar esse perdão. Eu queria falar para você, meu ouvinte, que a graça de Deus, o amor de Deus vai te ajudar a você aceitar e elaborar esse perdão. A gente pode observar, tem um salmo que fala que tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. O apóstolo Pedro falando para Jesus, Mateus 18, 21, 22, diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes mais, Jesus respondeu. Eu digo a você, não, até 7 vezes, 70 vezes mais. Então já observa que o perdão é essa escolha. E o coração dela doente é um coração amargo que vai produzir o quê? Tristeza, rancor. Ela não vai conseguir refazer esse processo. Então eu queria falar para você, ouvinte, que está num processo de perda como esse. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor que a gente não compreende, que é algo que só o nosso Deus pode nos dar, é esse a força que você vai ter para poder passar por esse processo. Provérbios 17, 22 diz: o coração bem disposto é o remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos com todo o seu vapor. E o salmista também, lá no Salmo 32, fala que enquanto nós não confessarmos essas dores, os nossos ossos secam. Depressão, ela está no processo de depressivo, porque além do dano, ela percebe que eu não consegui perdoar. Já tem a culpa dele em cima dela. E tem a culpa, e aí por causa da dureza do meu coração, ele foi embora. Então eu queria dizer para você, querida, coloque em Deus essa situação, dizendo: olha, eu realmente quero passar por esse processo, eu preciso de uma ajuda. Procure o seu pastor, como ela procurou aqui a rádio. Eu não sei se ela participa de alguma igreja ou não, mas procure o seu pastor e abra o coração. Pastor, eu preciso ajudar a elaborar esse processo de perdão, porque quando você conseguir resolver essa questão interna dessa, eu acho que ela vai poder chegar pro esposo dela e colocar: olha só, nós erramos, você errou lá atrás, me trouxe um dano, eu não consegui elaborar esse dano, mas hoje eu estou curada. Independente de você voltar pra mim ou não, porque ela evidencia que ela quer restaurar o casamento dela. Porque quando ela quer restaurar esse casamento, é um ato digno, bonito da parte dela, por lutar por aquele que o ofendeu, mas ela quer manter essa relação. A partir do momento que ela conseguir refazer esse trauma, essa dor, eu acho que ela vai ser a ponte para poder chegar pro esposo, ex-esposo dela, e falar: olha só, eu te perdoo, resolvi o meu problema e quero voltar, vamos continuar. Acho que aí é um novo começo, seria um lugar de uma nova caminhada, com a cura dela, e iniciar esse processo novo de reconciliação. Você falou um ponto importante, só que ela precisa partir de algum lugar. Depois que ela procurar o pastor, depois que ela procurar um terapeuta, ou uma ajuda, ou um amigo, acho que vai ter um momento que esse casamento vai precisar rever a dinâmica dele. Com certeza. A dinâmica da relação deles, a dinâmica de cada um individualmente com Deus, porque isso conta. Quando a gente olha para uma situação dessa, e a gente olha nas entrelinhas do texto, que está dizendo o seguinte: todas as vezes que a gente briga, meu Deus do céu, depois de um ato desse, você, ao invés de construir uma relação com diálogo, tentar rever tudo: olha, meu irmão, não vou fazer mais isso, agora o nosso tratamento precisa ser assim, assim. Se já tinha briga antes, depois de um fato desse, continua as brigas, o que vai soltar um no rosto do outro? Farpa pra tudo que é lado. Então não há ninguém que subsista numa coisa dessa. Então, assim, a dinâmica do casamento e a individualidade de cada um com Deus precisa ser revista. Pastor Paulo, às vezes quando eu olho, né, e às vezes nós temos um sério problema, né? Achar que nós somos super-homens, achar que nós não somos dotados de sentimento. Às vezes sempre a gente para pensar o seguinte: até a esse marido, eu não sei se ele está ouvindo, se fosse o contrário. Se fosse o contrário. Geralmente é mais difícil. Às vezes essa transferência é muito bom nesse processo. Geralmente é mais difícil. A gente vê isso em consultório assim, muito. É um processo. Não é questão de preconceito, dentro dessa questão. O homem perdoa menos ou mais. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo na questão de muitas das vezes até mesmo de julgá-la pelo coração duro que ela colocar no lugar dela para poder avaliar. No lugar dela. Será que o coração dele talvez seria esse coração que ele está esperando? Claro que ninguém espera isso. Mas é aquela questão da falta de nós. É a falta da elaboração do perdão. A gente não está medindo quem errou mais. Não, a falta da elaboração do perdão fez com que a ferida dela toda hora ficasse o quê? À tona. E aí ela toda hora que ele falava uma coisa, mas eu presumo, você me traiu. Aí isso irritou esse rapaz de uma tal forma que ele falou: eu não suporto mais isso, então vamos seguir para cada lado. Como nós estivemos falando no início, isso é uma proposta. É uma proposta. Se há uma proposta deles dois,
e desejarem caminhar com certeza pela sabedoria que Deus vai dar a essa mulher e a esse homem. Fala assim, olha, peraí, eu errei. Eu não estou isento de ouvir. Claro. Eu não estou isento de ouvir o que eu estou ouvindo. Embora não queira, mas quem produziu não foi ela. Sim, isso aí. Foi ele que produziu. Ele trouxe essas questões de debate pra dentro da casa dele. É que às vezes a pessoa que trai, ela exige o perdão do outro. Exatamente. Então, diz assim, mas você não vai me perdoar? Você não vai me perdoar. E a pessoa acaba pressionando. Veja bem, já fez lá. E ainda agora quer exigir, não que a pessoa não tenha que perdoar, vejam bem. Com certeza. Isso são coisas diferentes, mas você exigir que o outro perdoe é realmente um drama. É isso que me uma assusta dor muito assim em cima de outra dor. A sensação que eu tenho é que esse homem, ele foi assim, a sensação que eu tenho, lendo o e-mail, até do ponto de vista terapêutico, é que ele errou. Ela como cristã, como mulher, como mãe dos filhos, enfim, pelos anos, ela decidiu, vou perdoar você, mas ele não revelou, ela descobriu, né? Ele se disse arrependido, ele se disse, pra mim é meio complicado. Mas aí eu acho muito da questão da suposição. Eu tô me pegando muito ao texto aqui. Não, eu também, tô me pegando ao texto. Que pecada... Mas ela chegou a uma conclusão. Ela confessa isso. Sim, mas eu acho que aqui o texto tá muito claro. Eu tô presumindo que ele efetivamente, quando ela pediu perdão, ele perdoou. Ali, eu tô presumindo isso, pelo que tá escrito aqui. Ela diz assim, ela traz o sentimento dela é muito escrito forte. No texto é isso. O sentimento dela diz bem tá ali. Assim, por culpa minha, ela tá dizendo aqui. Fui longe demais. Eu fui longe demais. Eu joguei nas costas dele algo que ele não merecia. E em razão disso, a corda estourou. Nós não estamos dizendo aqui que um erro justifica o outro. Mas tá muito claro pra mim no texto, é que ela diz só, eu peguei tão pesado que a corda estourou. De um jeito ou de outro, jogar na cara não resolve. Não resolve. Porque se resolvesse, meu amigo, ia fazer fila. Não resolve. Não é? Acho que ela quando joga na cara, aí é o que eu digo. Acho que esse casamento, de alguma forma, quer dizer, quando uma pessoa, por mais que tenha passado por essa situação, continua jogando na cara, eu acho que falta muito lá atrás cumplicidade. É casamento ou temperamento? Também não pode tem ser. Um temperamento, é a pessoa que fala muito e tal, não tem um jeitão assim da pessoa? Tem aquela pessoa que vai mais devagar, tem aquela pessoa que é mais dura mesmo. Tem a pessoa que não fala nada. Mais o dedo. Eu acho que essa pessoa que não fala nada é mais perigosa. A pessoa que não fala sofre. E no dia que ela falar... E tem gente que tem uma língua pesada. Se ela jogou pesado com esse marido, talvez ela tenha, assim, um temperamento... Foi com o marido. E aí, a minha pergunta é a amizade. A amizade dela, quando joga pesado com ele. E a amizade dele, quando diz o seguinte, sabe de uma coisa? Eu provoquei a ferida, não tô querendo você nesse momento e tô indo embora. Então, exatamente isso. Esse casamento precisa ser construído. Pastor Paulo Dias começou a última palavra dele, foi interrompido sobre biblicamente, aí eu quero ouvir, biblicamente. Biblicamente. Não é? A gente, vamos lá no Pentateuco. Como ela falou assim, você apontou pro Paulo César, Pentateuco, por quê? O senhor tá achando que ele é mais antigo? Não, ele é mais novo. Não, ele é o mais antigo. Não, eu ia dizer que o senhor acertou. O senhor tá de parabéns. Pentateuco apontou pro Paulo. Ela busca pela dureza do coração, esse texto, né? Tanto lá no Velho Testamento, né? Porque se repudiava a mulher por qualquer motivo. E lá em Mateus, né, também, ela fala assim, olha, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí ele busca ela teria dentro da Bíblia, olha, não, por adultério. Ela teria toda a legalidade de chegar, pastor, adulterou, não quero prosseguir com ele. Sim. Legalmente, não há o que nós questionarmos dessa mulher se ela tomasse uma outra decisão. Ela tem direito bíblico, é isso? Mas ela preferiu ficar. Não fala isso. Aqui, o caso em si não fala que ela, na verdade, ela quis perdoar. Mas ela diz, quando ela fala assim, a dureza do coração, essa frase, dureza dela. Então, essa frase, dureza do coração, ela também é colocada, né? Assim, olha, pela dureza dos vossos corações, por isso que há a separação. Sim, mas o caso quando aqui a separação, eu acho que ela coloca a dureza do coração, por causa da dureza do meu coração, eu acredito, de trazer toda hora e lançar na cara dele. Ela entende. Mas são dois momentos diferentes. Aqui a dureza do coração que ela apresenta, ela tá falando da dureza do coração dele e lançar no rosto dele toda hora, olha, você me traiu, por isso você me traiu. Então o problema que ele tá dizendo é que essa dureza do coração dela pode ter levado ele de fato a embora. Sim, mas porque o problema principal
principal aqui é a comunicação. Acho que é a comunicação do casamento. O senhor está dizendo que o divórcio acontece por causa da dureza dos corações. Biblicamente, eu acredito que dentro dessa base que ela tem, bíblica, ela fala assim, sabe o que está acontecendo isso? É que, como a Bíblia está dizendo, é pela dureza do meu coração. Pelo fato de ele diz isso para ela. E biblicamente, né, ela não estaria errada se ela desejasse de alguma forma deixar ele, olha, você adulterou para comigo, eu não quero prosseguir com você. Às vezes, quando a pessoa perde, é que ela percebe o quanto é bom. Quando ela diz, errei com ele, né, e errou, se ela por culpa dele, doutora, ou não, ela não conseguiu elaborar, ela errou. Eu né? Fazer uma pergunta ela reconhece isso. Para nós mesmos, né? Nós acreditamos de verdade em que Deus possa restaurar esse casamento? Com certeza. Com certeza. Então, bênção, a esposa, claro, para ela, para ele, há direção de Deus para esse casamento ainda, há sonhos de Deus para esse casamento, há ainda propósito para a família deles. Então, o que há aqui, eu acredito, é um acerto entre ela, entre ele, que Deus pode restaurar, como restaurou vários casamentos, que ela entendeu esse coração duro, que ela realmente faz o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Meu marido, eu errei, meu coração era duro, mas olha, eu não entendi, porque às vezes nós jogamos em cima do outro sonhos, nós jogamos em cima do outro a nossa perspectiva de vida, muito mais do que outras coisas. Esse primeiro sonho, essa questão romântica do casamento, em que muitas pessoas às vezes entram nessa questão romântica do casamento sem às vezes pensar que pode passar também por obstáculos, por problemas dentro dessa caminhada. Aconteceu. Nós queremos continuar juntos? Queremos. O que nós temos que fazer para isso? E aí os dois acertam, porque os dois erraram. Paulo, uma questão que acho que é um grito dela quando ela coloca isso, ela está dizendo mais ou menos que o senhor colocou. Há um grave problema aqui da questão do perdão, mas a falta de comunicação. Isso é um problema grave nos relacionamentos. Brigam demais. A comunicação do casamento, JR, é um problema. Hoje tem desencadeado muitos problemas de separação. Então, a nossa ouvinte, quando ela coloca assim, a dureza do meu coração, eu joguei isso pra ele. Aí a gente não pode julgar assim que ele inverteu o processo e agora, já que eu pequei, agora, na verdade, um abismo chama outro abismo. Então, e tá tudo ligado que a falta de comunicação. Mas como ela coloca isso, eu creio que o processo de perdão, de elaboração dela, tá avançando ao ponto dela reconhecer, olha só, eu tinha um casamento que dava pra andar. Isso aí. O meu marido errou, ele olha só, ele cometeu vários erros. Por quê? Deveria ter alguma coisa desajustada nele. Quando a gente fala assim, um casamento bíblico, em primeiro lugar, ele errou com Deus, porque ele quebrou uma fidelidade, um voto que ele fez diante do altar do Senhor. Então a primeira coisa aqui é o perdão dele e dela para com Deus. E até porque Deus sempre vai querer a restauração do casamento. Só que são duas pessoas que se casam, duas pessoas que escolhem todos os dias, duas pessoas que têm que tomar cuidado com seus atos, com seus sentimentos, com a sua forma, com seu temperamento, com seu jeito de lidar, e duas pessoas que têm que construir uma relação. Essa relação hoje está quebrada, os dois erraram. E quando os dois erram, exatamente isso, os dois têm que sentar, os dois têm que conversar, têm que elaborar, esse perdão tem que ser refeito, o pedido de perdão tem que ser refeito, e aí se os dois ainda quiserem, sempre dá para restaurar, né? Deus sempre vai querer a restauração. Ela tem a legalidade para ir embora se ela quiser? Ela tem, mas se os dois quiserem, se a história deles valer a pena, se eles quiserem reconstruir uma nova história, até muito melhor às vezes do que a história anterior, também dá. Agora, é uma decisão dos dois, a partir do diálogo, da conversa, da reflexão, de uma vida com Deus, porque aí as atitudes dele precisam mudar, as atitudes dela precisam mudar. Eu tô vendo aqui pra gente tomar um cuidado, pra gente não botar ela, fazer com que essa mulher se sinta mais culpada do que ela sentiu. Eu tô pensando o seguinte, quando ele realizou o ato, quando ela descobriu o ato, ele foi lá e pediu perdão a ela. E o fato dele ter pedido perdão a ela, aconteceu, desencadeou tudo. Me perdoa, a mulher não perdoou. Só que agora ele também não quer perdoar ela por ela não estar conseguindo ingerir aquilo ali muito bem. Ele simplesmente foi embora. Então, assim, o fato dele ter ido embora, porque se ela fosse embora no início, a gente não estava discutindo aqui. Não. Pelo e-mail aqui, há um processo de briga, de conflito. Sim. Por quê? Porque ela fala, pela dureza do meu coração. Quando eu vejo para ela falar isso, é porque existiam muitas crises. Só um minutinho. Eu acredito olha assim. Ele vai na padaria, ela desconfia. Ele tá falando com alguém, ela desconfia. Mas é normal para quem foi traído. Sim, mas eu não tô dizendo
que não é normal. Não estou dizendo isso que não é normal. Por isso que eu estou falando. Quando aconteceu o ato, só me completar, para me concluir. Quando aconteceu o ato, ela perdoou? Ele perdoou? Ela perdoou? Pelo menos achou que tinha perdoado. Certo. E ele foi, ela iniciou o processo de perdão. Só que ela não conseguiu ingerir aquilo ali muito bem. Certo. E ele, com medo, depois que ele viu, ela percebeu que ela já estava também, quem sabe, se culpando muito, ele pega e vai embora. E é culpando ela pela dureza do coração dela. Ele tinha que ter um pouquinho mais de paciência nesse relacionamento. Pelo e-mail, não é ele que está culpando. É ela que disse, ele saiu. Quem criou o estrago foi ele. Ele criou o estrago. Ele foi embora dizendo que foi por conta disso, né? Ela tem uma reconhecimento. Eu acho que ela que disse isso. Ela chega a dizer. Companheiros, nós temos aqui vários outros ouvintes opinando aqui, por exemplo, um ouvinte dizendo: fui traída pela minha irmã com mentiras e fiquei 3 anos sem falar com ela, mas mesmo eu estando certa, o senhor me incomodava quando eu tomava a ceia. Então eu orei e decidi perdoar. Fui até ela e pedi perdão, liberei o meu coração e não toco mais nesse assunto. De São Gonçalo, ouvinte dizendo: já aconteceu comigo algumas vezes, no calor de uma discussão acabei relembrando o que a pessoa fez. Sei que não é o certo a fazer, mas acabou acontecendo. Aí é o temperamento, né? Outro ouvinte, moro com ele há 9 anos, mas no ano passado adoeci. Perdi os movimentos e cheguei a entrar em coma. E ele não me deu nenhum suporte. Não ia me ver, nem segurava a minha mão, pelo menos. Quando voltei para casa, acamada e dependente, ele continuou a agir como se eu não existisse. Até fome eu passei. E ainda fui agredida. Pela misericórdia de Deus, larguei a cadeira de rodas, depois a muleta e só faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ele vai embora e volta. Eu pedi para ele me dar um tempo. Eu não consigo perdoá-lo e ele não reconhece os seus erros e ainda me culpa. Estou errada em querer o fim do meu relacionamento? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É muito complicado liberar o perdão. Não estou dizendo que não deva ser feito, tem que ser feito, é uma decisão. Quando o outro de fato não tem atitudes de quem está arrependido, especialmente quando a gente fala de um casamento, né? Uma coisa independe da outra. Mesmo a Bíblia diz: perdoar o inimigo, tem que amar o inimigo, então o inimigo não vai passar a ser amigo. A verdade é que dentro de um relacionamento, quando um permanece no erro, no caso dela, permanece não dando apoio, não chegando junto, não sendo marido, não é que deveria ser, não é nem que ela espera, mas que deveria ser, apoiando, trazendo pelo menos comida para casa, numa situação dessa, é muito complicado o perdão. Agora, ela tem que liberar, independente se vai ou não permanecer com ele, porque enquanto ela também não perdoa, não se libera, ela fica aprisionada no homem que vai e volta e não dá a mínima atenção. Não resta dúvida, ouvinte, que a coisa é complicada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: se você ficar se vitimizando, disse, eu sou uma coitadinha, ele fez. Você não é coitadinha, você é uma mulher de Deus. Isso aí. É verdade. Você é uma mulher que passou por uma luta tão grande, está enfrentando ainda uma luta e pela graça de Deus você é vencedora. Amém. Não resta dúvida que isso é difícil. Estou dizendo isso, você está entendendo, né, ouvinte? É que às vezes se a gente ficar alimentando, eu fui abandonada, ele nem colocou a mão em mim, nem nada, você não vai sair dessa, não vai resolver a sua vida, a coisa não vai andar, e você precisa se dobrar diante de Deus, diante do Senhor que você está, e como a Elaine disse, liberar isso de uma vez. Perdoa, não quer dizer que vai continuar. Isso aí. Aí é um assunto que você, ouvinte, precisa de um acompanhamento pastoral. Isso aí. Você diz que tem psiquiátrico e psicológico, falta o espiritual. Não estou dizendo que vai resolver não, ouvinte. Mas olha, eu não conheço meio mais extraordinário de cuidar da vida espiritual do que através de uma liderança espiritual. Que vai fundamentar o seu aconselhamento na Bíblia, não na sua experiência. Na Bíblia. Aí é que a história muda. Eu acho que essa questão do perdão, e queria falar para você que está nos ouvindo, é um ato de fé. É você acreditar que aquele que nos perdoou de todos os pecados vai te capacitar, vai te dar graça para você se sentir liberado. Verdade. Porque eu tenho visto, aconselhado pessoas e homens
traumas de homens que foram traídos e não conseguem se recolocar pelas palavras que foram ditas, como você não presta, você não é um homem, você é um frustrado. E essas palavras ecoam na mente do homem, como da mulher também, algumas palavras que machucam. Então eu queria falar para você, no nome de Jesus, você que está com essa dor, essa tristeza, apresenta isso para Deus, diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Diga: ó, Senhor, tá doendo, eu não consigo, mas eu por fé declaro perdão, libero perdão, e que a tua graça, o teu amor que venha sobre a minha vida e traga esse perdão, sabe por quê? Senão ela vai ser, uma frase que eu guardei, guardar ressentimentos é como tomar venenos e achar que outra pessoa vai morrer, e na verdade você que está morrendo. E eu quero dizer que Jesus Cristo veio para lhe dar paz, alegria e libertar a tua vida desse sentimento. É libertação para quem perdoa. Um dos nossos ouvintes aqui contando exatamente a sua experiência, ele fala sobre uma tristeza que ele chama de eterna. A tristeza eterna é aquela que você está sentindo e acha que ela nunca passará. Por isso está dizendo que ela é eterna. Você não viveu a eternidade ainda para saber se ela é eterna ou não. Mas a pessoa que está vivendo, ela acredita que não haverá mudança. Mas... Ouvinte, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Zenob disse isso aqui: é possível ver essa tristeza ser arrancada. Com isso certeza. Não quer dizer que... Não estou falando de relacionamento, estou falando do sentimento do indivíduo em relação a Deus. Irmão, para ser perdoado, para perdoar, para prosseguir a caminhada. Nenhuma emoção precisa irmão, ser eterna. Um determinado irmão, certa feita, ele esteve conversando conosco, né? E falou: olha, Paulo, eu acredito que o perdão, né? Não sei quantos lembram daqueles prisioneiros norte-americanos quando viviam com aquela bola pesada, né? Com a corrente. É como se o perdão é você pegar a chave daquilo, abrir e deixar aquilo ir embora. Aquilo não vai te pesar mais. Por mais difícil que seja, eu ainda acredito que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer isso. E não perdoar é ter a chave e não usar. Não usar. Botar a chave no bolso e andar com o negócio. E a chave é Jesus. Muito obrigado aos companheiros aqui, a participação dos nossos maravilhosos ouvintes. Pesquisa 93. Agora eu quero agradecer a muita gente participando aqui nas redes sociais com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado. Sancler Silva é o nosso ouvinte hoje, participando aqui do nosso debate 93 com o resultado final da pesquisa 93 de hoje. Bom, e de volta com a nossa pesquisa 93, o tema é: você já disse que perdoou alguém, mas sempre que acontece algo, lança o passado no rosto dessa pessoa? E o resultado final não ficou muito diferente do primeiro não, né? Por telefone, 58% dizendo que sim e 42% dizendo que não. Pelo site, 49% dizendo que sim e 51% dizendo que não. Maravilha, esse é o nosso Sancler. Lelé, por que esse Lelé, Marcela? Eu não entendi. Eu tô até agora. Não sei. Tô até agora sem conseguir. Lelé, por que Sancler Lelé? Tô tentando entender. Olha a vinheta do ouvinte, ó. Sancler. Hein, Marcela? O que houve aí? Você tá no ar, hein? Bom dia! Eu tô conversando com a Luciana também. Eu tô vendo que você vai conversar com a Luciana. Eu tô vendo. Eu faço 550 mil coisas. Não fez não, porque eu tô falando pra você devia estar olhando pra cá. Tá, tudo certinho. Então, tudo certo. Por que é Lelé? Não sei, por que é Lelé? Por que é Lelé? Agora vai ter o almoço, né? Vai ter o almoço. Tá tudo certo agora. Inclusive ele vai ganhar um brinde. Pega ali pra mim, por favor. Isso, Jeff. Pode pegar, Jefferson. Jefferson ajudando a gente aqui também. Tá ganhando o brinde da 93 FM aqui, por participar com a gente. Que bebê, que moral, hein? Mas tá com moral, Sancler. Querido, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Pode mandar aquele beijo outra vez pra sua amada esposa, amém, sua filhinha. Esse Lelé foi Deus que revelou pro índio, tá? Esse índio é fogo, esse índio. E não esquecendo aqui, né, do anjo da igreja do Ministério Redenção em Cristo, apóstolo Marcelo Santana, meu pai espiritual, pastor Luciano, tá? Um abraço pra eles, muito grato por eles cuidarem da minha vida, tá? E acreditarem em mim, que o Senhor tem uma obra muito grande na minha vida. E mandar um abraço pra todos vocês, dizer que foi uma satisfação enorme. E um abraço aí também pra todos os ouvintes, fiquem com Deus. Beijão a todos. Amém. É verdade, o ouvinte participa conosco, participa aqui, ganha os seus prêmios e agora nós vamos almoçar. Eu quero ver esse almoço aí. Vai ter foto no Face pra depois botar? Mas não é do prato não, né? Vai botar o prato, hein? Tá bom. Tá combinado então. Olha aí o Sancler. Sancler.
Estamos juntos no Debate 93. Vocês inventam cada coisa. Um abraço aqui pro Zé Carlos, que tá de frente pra praia, sentado em cima das pedras, lá em Ponta Negra, ouvindo a gente. Tá ouvindo há mais de 20 anos. Que beleza, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ouvinte dizendo na passagem de João 11:26, Jesus diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se existe morte eterna, isso quer dizer a destruição para sempre do espírito, ou seja, a aniquilação. E olha aí, gente, hein? Se Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna, como aceitar que somos herdeiros do pecado de Adão e Eva e por isso pagamos pelos seus erros? Tiago 2:26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quais são essas obras, minha gente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo César Braga, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR. Só queria deixar um versículo bíblico para essa jovem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor Elaine, muito obrigado, forte abraço. Um abraço a todos os ouvintes, para essa nossa ouvinte em especial. Não segure a culpa não, mas perdoe e abra o seu coração. E um beijo para todos ali do Ministério Fronteira. Pastor Paulo Dias, obrigado, querido. Muito obrigado, eu que agradeço, um beijão a todos lá de Jardim Carioca, né, e a esposa Cláudia, tá bom? Beijão pra todos, gente. Maravilha, muito obrigado, Zenóbio. Eu quero trazer um abraço pra minha igreja querida, Lagoinha, Niterói, pra aqueles que estão nos ouvindo, e deixar também uma atenção especial pra Nara, minha secretária em casa, e a minha secretária Elaine aqui da Leste, que está nos ouvindo com essa audiência maravilhosa. Maravilha, turma boa. Quero registrar aqui, queridos ouvintes, que nós recebemos aqui a informação agora, a indicação ao Grammy Latino 2015, Aline Barros, o CD Graça, e Anderson Freire, o CD Anderson Freire e Amigos. Então, a indicação agora, vem agora, foi uma formação quente agora, quentíssima. Indicação ao Grammy Latino 2015, Aline Barros com o CD Graça e Anderson Freire, o CD Anderson Freire e Amigos. Parabéns, hein? O resultado será revelado dia 20 de novembro em Las Vegas. Eu acho que a 93 tem que cobrir este evento. Eu tô pensando assim, eu posso ajudar, eu posso cooperar, faria um debate de lá. Vocês querem ir comigo? Quem quer ir comigo aqui? Olha, quantos? Isso é voluntariado, rapaz. Isso é voluntariado. Olha, parabéns, gostei de ver, vocês são demais, hein? Puxa vida, como vocês são maravilhosos. Estamos juntos. A 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Vamos orar com o pastor Paulo César Braga, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração e o coração dos nossos maravilhosos ouvintes. Assim como vamos orar, como temos orado, pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Pai, nesta manhã, nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, especialmente as famílias, casais que agora sofrem, Senhor, por problemas, por traições, que tu possa estar ancorando, abençoando a vida deles e trazendo a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.